A palavra do Senhor nessa noite diz assim, Hebreus capítulo 9 e o verso de número 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Diga aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque a Tua palavra é linda, a Sua palavra é rica, a Sua palavra é poderosa. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Nosso coração está aberto, nossa mente receptiva. Estamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa semana nós começamos a primeira semana do nosso jejum. E todo dia, de segunda a sexta, eu tenho feito uma live às 10 horas da noite no canal do YouTube. Eu não vou perguntar a quem está vendo, para eu não ficar triste. Não, talvez poucas mãos vão ser levantadas. Mas se esforce para participar. Se esforce pelo menos para assistir depois. Eu tenho falado essa semana eu falei cada dia sobre um poder que está à nossa disposição. Segunda-feira eu falei sobre o poder do jejum. O jejum que abre portas. Na terça, eu falei sobre o poder das palavras. Quem lembra? Não adianta você fazer um jejum e ficar falando palavras negativas. Palavras de derrota. Então estamos fazendo um jejum de palavras negativas. Amém, irmãos? Na quarta-feira, eu falei sobre o poder do hábito. Da importância de você separar um horário todo dia para orar, ter um hábito espiritual. Nós temos muitos hábitos e poucos hábitos espirituais. Na quinta, eu falei sobre o poder da confiança. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é confiar em Deus. Eu falei sobre o poder da confiança. E na sexta, eu não sei quem lembra, eu falei sobre o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. O nome que o inferno estremece só em ouvir a pronúncia desse nome. Amém, meus irmãos? Então, se você perdeu alguma dessas lives, vai lá, assiste, ouve, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito com essas palavras. E seguindo essa sequência de poder, essa é uma semana de poder, eu quero falar hoje com você sobre o poder que há no sangue de Jesus. Diga, o poder que há no sangue de Jesus. Quem aqui já falou alguma vez assim, o sangue de Jesus tem poder? Você lembra em que momento você falou isso? Em que circunstância você falou? Normalmente nós falamos numa situação de ameaça, né? Você está no ônibus ali, você sente que vai ser assaltado, o sangue de Jesus tem poder. Ou você passa em frente a alguma coisa ali que você sabe o que é, e o sangue de Jesus tem poder. Então, quantas vezes nós pronunciamos o poder do sangue de Jesus? Eu quero falar sobre isso para que, quando você for pronunciar novamente essa sentença espiritual, essa frase, você pronuncie com mais entendimento. Amém, meus irmãos? Que não seja apenas uma palavra mágica, não é? Ou uma palavra dita sem revelação, não é?
E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós vamos participar daqui a pouco, nós pegamos o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós na cruz, e o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E por que nós damos valor ao sangue de Jesus, ao sangue de Cristo? Porque o sangue está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis nós já vemos o sangue derramado, quando o próprio Deus precisa matar um animal, matar aquele animal para tirar a pele daquele animal e revestir o homem que havia pecado e estava nu diante de Deus. Então ali o sangue já foi derramado. E lá em Apocalipse nós vemos o próprio Senhor Jesus apresentando a própria vida, o próprio sangue diante do Pai, pelas vidas que foram salvas. Então nós vemos que o sangue está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E no Antigo Testamento, meus irmãos, o sangue de Jesus, ele é simbolizado, ele é simbolicamente prefigurado pelos sacrifícios dos holocaustos. Nós lemos aqui, nesse texto de Hebreus, que no Antigo Testamento, os bodes, os touros, as novilhas, o sangue desses animais eram derramados para a purificação, para o perdão dos pecados. Mas o Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo, ele se sacrificou uma vez por todas em nosso lugar. Ou seja, não é necessário mais fazer sacrifícios. Não há mais necessidade de matar animais. Quantas pessoas que estão em outras religiões e que têm a prática de sacrificar animais? Porque eles acreditam que naquele sangue derramado há uma satisfação das entidades que estão ali recebendo aquele sacrifício. Mas quando essas pessoas conhecem o poder que há no sangue de Jesus, que de uma vez por todas foi derramado no nosso lugar, eles entendem que não precisa mais sacrificar os animais. Amém, meus irmãos? E por que o sangue precisou ser derramado? Muitas pessoas não entendem isso. Pastor, por que tem que ter o sangue? Né? Por que o Senhor criou essa lei para que os pecados fossem perdoados? Eu vou te explicar, talvez você não conheça isso, mas eu vou explicar para você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Quem disse isso? O próprio Deus. Não é? A palavra diz que todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Só tinha um jeito desse ser humano pecador se aproximar de Deus sem morrer. Se aproximar de Deus e continuar vivo, se alguém morresse no seu lugar. Porque Deus é justo. Ele não pode dar uma sentença e depois falar assim, não, estou brincando, não vou matar ninguém não. Você imagina Deus falando isso? Se ele falou, vai morrer, vai morrer. A alma que pecar vai morrer. Ele é justo. Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus é justo, Ele nos ama. E Deus agora se fica numa situação que Ele fala, eu amo tanto o ser humano, mas ele pecou, ele tem que morrer. Então teve uma forma de nós nos aproximarmos de Deus sem morrermos, se alguém morresse no nosso lugar. Por isso que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma lei, que o homem deveria pegar um animal, colocar as mãos sobre aquele animal, né? Transferir os pecados para aquele animal e aquele animal morrer. Poderia ser uma pomba, poderia ser um cordeiro, uma ovelha, um bode, um touro. E se aquele homem fizesse aquilo, ele poderia chegar diante de Deus. Deus iria olhar o sangue e falar, a justiça, o sacrifício foi feito. Aí alguém pergunta, mas por que tudo isso teve que acontecer? Para que hoje você pudesse dar valor e entender o sacrifício de Jesus na cruz. Nós é que deveríamos estar mortos na cruz, mas Ele tomou o nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos estar vivos diante do Deus vivo. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Então, nós só podemos nos reconciliar com Deus
e ter uma comunhão com Deus através do sangue de Jesus. Amém? E hoje não precisamos mais matar nenhum animal, porque de uma vez por todas o verdadeiro sacrifício foi feito no nosso lugar. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 13. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, diga muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Então há poder no sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Está sobre a minha vida. Eu queria destacar aqui 3 aspectos do poder que há no sangue de Jesus. 3 aspectos para que você possa sair daqui hoje com essa revelação que vai renovar a sua fé e a sua confiança em Deus. O primeiro aspecto do sangue de Jesus é que somente o sangue de Jesus tem poder para nos redimir do pecado. Diga, somente o sangue de Jesus tem poder para nos redimir do pecado. Nós lemos aqui no versículo 12, olha só, versículo 12. Não por meio do sangue de bodes ou de bezerros, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtida eterna redenção. Você sabe que no Antigo Testamento tinha um tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 lugares: o lugar santo, o lugar santíssimo e o Santo dos Santos. O sacerdote, ele representando todo o povo, ele pegava o sangue do animal que foi morto lá fora, no altar do holocausto, e ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e apresentava diante de Deus. Quando Deus olhava aquele sangue e aquele animal que foi morto, ele falava, né? Os pecados estão perdoados. Eu cobri esses pecados. Amém? O sumo sacerdote era uma pessoa comum. E essa pessoa, ela entrava no Santo dos Santos amarrada por uma corda, porque ele não podia estar em pecado, ele tinha que entrar ali com a vida em santidade. E na roupa desse sumo sacerdote tinha uns sinos, que enquanto ele andava, o sino ia tocando. Se o sino parasse de tocar, é que ele tinha morrido, aí eles tinham que puxar ele pela corda. Era assim que funcionava. O sumo sacerdote, quando ele ia apresentar diante de Deus o sacrifício do povo, ele não podia nem dormir naquele dia anterior, para não ter um sonho impuro e correr o risco de chegar no Santo dos Santos com algum pecado. Para você entender como que era. Mas para que tudo isso, pastor? É porque Deus está ensinando para a gente que Ele é santo. E não há aqui na terra nenhum ser humano, não havia nenhum ser humano capaz de chegar diante de Deus perfeito para representar o povo. Mas um dia, esse texto aqui diz, olha, não por meio do sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Quem é que entrou no Santo dos Santos? O Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Olha o que diz o versículo 11. Olha lá o versículo 11. Quando, porém, veio o que, meus irmãos? Cristo, como sumo sacerdote, aleluia, dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo. Quer dizer, ele está falando de um outro tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora olha que coisa linda, meus irmãos. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que Ele é o Cordeiro, que foi morto no nosso lugar e derramou o seu sangue, Ele é o próprio sacerdote que leva o sangue diante do Pai. Olha que lindo isso aqui agora. O Senhor Jesus na cruz, para redimir, nos resgatar dos nossos pecados, Ele assumiu todos os nossos pecados, morreu no nosso lugar.
E agora ele vai andando até a presença de Deus, até o Santo dos Santos. E na medida que ele anda, o chão vai ficando marcado de sangue. O chão vai ficando manchado de sangue. O chão vai ficando lavado de sangue. Porque ele chega diante de Deus e fala que: Pai, aqui está o meu próprio sangue que foi derramado por eles. Não é um sangue mais de bode, de ovelha, de touro. É o meu próprio sangue que eu apresento diante do Senhor, por causa desses que creram em mim. Meu Deus do céu. Somente o sangue de Jesus pode perdoar pecados. No Antigo Testamento, o sangue dos bodes cobria os pecados, mas não tirava o pecado continuava ali. Mas o sangue de Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que eu gosto de ler o texto que diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, meus irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, hoje todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não é mais apenas um sumo sacerdote ou apenas uma pessoa, não. Hoje todos nós podemos entrar. E podemos entrar com ousadia, podemos entrar com intrepidez, podemos entrar com confiança. Por quê? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, ou seja, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, quando nós entramos na presença de Deus, nós passamos por um caminho manchado de sangue, e podemos entrar não confiado em nossas obras, não confiado em nós mesmos, mas confiados no sacrifício de Jesus. Porque somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Sabe, conta-se uma história que um homem sonhou, e nesse sonho ele havia morrido, ele foi para o céu. E ele viu lá muitas pessoas, e até pessoas que ele nem esperava ver no céu. E ele perguntou para o anjo assim: ô anjo, eu queria saber qual era a igreja que estava certa na terra, porque era tanta denominação, era tanta igreja. Qual a igreja que estava mais certa? Eu vi tanta gente brigando por conta de placa de igreja, por conta disso. Tem crente da Assembleia de Deus aqui? O anjo falou: não, aqui não tem da Assembleia de Deus não. Falou: tem crente aqui da presbiteriana? Ele também não. Aí ele perguntou para o anjo: tem crente aqui da metodista? Não. Ele começou a ficar em crise. Tem crente aqui da Igreja Batista Manaim? Tem não. Aí ele perguntou: então quem está aqui? Somente aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Esses é que estão aqui no céu. Sua igreja não vai te salvar, suas obras não vão te salvar. Ficar levantando bandeira de denominação A, B, ou C, ou D, e ficar aí todo envaidecido por causa disso, não vai te salvar. O que te salva é o sangue de Jesus, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Não é o sangue do pastor famoso, não é o sangue do cantor famoso, não é o sangue do pregador famoso, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que tem poder. Enquanto a gente fica botando pessoas em pedestais, denominações em pedestais, situações em pedestais, que nada. É o sangue de Jesus. Você sabe o que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é o bilhete para você entrar no céu. Quando você compra uma passagem para andar de avião, a aeromoça ou quem te atende ali não quer saber se você é rico, se você é pobre, onde você mora. Ele só quer saber se o bilhete tem validade. E o sangue de Jesus é o bilhete que tem validade. Somente com o sangue de Jesus é que podemos entrar no céu. A igreja não vai, essa denominação não vai te levar para o céu. Suas obras, por melhor que sejam, não vai te levar para o céu. Mas o sangue de Jesus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo
que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou da vossa fútil maneira de viver, que vossos pais vos legaram. Olha o versículo 19, vamos ler juntos, irmãos, 2, 3 e... Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus é que pode nos levar até a presença de Deus. Olha o que diz Salmos capítulo 107, versículo 1. Salmos capítulo 107, versículo 1. Vamos ler juntos, igreja. 1, 2, 3 e... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Quem aqui foi resgatado da mão do inimigo? Quem aqui foi resgatado da mão do diabo? Quem aqui foi resgatado? E quem aqui pode dizer glória a Deus, aleluia, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então todos os dias, quando você acordar e você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, pior pecador do mundo, saiba que Deus, quando olha para você, Ele primeiro vê o sangue de Jesus que está sobre você. E nós fomos resgatados por esse sangue, porque somente o sangue de Jesus pode nos redimir do pecado. O que é redimir do pecado? É libertar do pecado, é libertar do poder do pecado, é perdoar os nossos pecados. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, o que está escrito ali, meus irmãos? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tem servo de Deus aqui? Aleluia! Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós somos redimidos do poder do pecado. Você sabe que uma pessoa chega para o pastor e fala assim: pastor, eu parei de fumar, eu não fumo mais, eu sou salvo? Não. Estranho, né? Não, pastor, eu não roubo mais, eu parei de roubar. Isso é um sinal de que eu estou salvo? Também não. Você conhece a história de Nicodemos? Nicodemos fumava? Aquele religioso, já idoso, ele roubava? Não. Ele era salvo? Não. Porque ele não tinha nascido de novo. Ele não roubava, ele não fumava, ele não frequentava a balada, mas ele também não era salvo, porque ele não tinha nascido de novo. Então presta atenção, não é parar de fazer que demonstra que eu fui salvo ou regenerado. Os muçulmanos também param de fazer. Eles fazem lá o jejum deles, que eles não podem fumar, não podem fazer uma série de coisas. Os kardecistas também param de fazer. Os espíritas param de fazer, os católicos param de fazer. Então o problema não é parar de fazer, que diz que nós fomos libertos do poder do pecado e fomos regenerados. Não é parar de fazer, porque parar de fazer, muita gente para de fazer e mesmo assim não é salvo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? A questão é parar de gostar de fazer. Eu vou repetir. Não é parar de fazer, é parar de gostar de fazer. Quando você fala assim, eu não gosto mais dessas coisas, eu não tenho prazer mais nessas coisas, isso não é mais para mim, você está salvo. Você nasceu de novo. Você foi redimido do poder do pecado. Aleluia. Agora, se você está na igreja e você ainda gosta de fazer, questione sua salvação. Porque quem nasceu de novo tem uma nova natureza e não vive mais na prática do pecado e é liberto do poder do pecado, porque não gosta mais de fazer. Se você foi redimido e você não gosta mais do mundo, não gosta mais do pecado, você pode render graças ao Senhor, porque você foi liberto, você foi liberta, você é livre hoje para adorar o Senhor Jesus. Antes você gostava de fumar, hoje você odeia fumar.
Você não parou de fumar, você não gosta mais. E outra coisa, a gente só não gosta mais de certas coisas, mas a gente também passa a gostar daquilo que a gente não gostava. Você não gostava de estar na igreja, hoje você adora estar na igreja. Você não gostava de crente, hoje você ama crente. Você não gostava de ler a Bíblia, hoje você não perde uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque você foi redimido pelo poder do sangue de Jesus. Você pode entrar com confiança no Santo dos Santos, na presença de Deus, e dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia, aleluia. E você que é redimido pode cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. Segundo lugar, somente o sangue de Jesus tem poder para nos proteger. Amém? Primeiro lugar, primeira implicação do sangue, do poder do sangue, é somente o sangue de Jesus nos liberta do poder do pecado, nos redime do pecado. Mas em segundo lugar, a questão aqui do que é o poder do sangue é somente o sangue de Jesus tem poder para nos proteger. Diga: proteção. Você sabe que o maior desejo das pessoas do mundo é segurança. Todo mundo quer ter segurança. As empresas gastam milhões para ter segurança. Investem em equipamento de segurança, câmera de segurança, cerca elétrica, alarmes. É assim ou não é, meus irmãos? E mesmo assim as pessoas vivem como? Inseguras. Inseguras. Pode estar num carro blindado, mas ela vai se sentir insegura. Agora tem algo que nos protege, que não é o sangue do bode, não é o sangue do cabrito, não é o sangue daquela coisa lá que fica na esquina, que hoje nem pode falar mais essas coisas na internet. Não é o sangue do que foi derramado ali ontem. É o sangue de Jesus que nos protege. É o sangue de Jesus que tem poder. Aleluia. Pastor, aonde está escrito isso na Bíblia? Aí não tem como a gente não lembrar de um episódio que nós lembramos todos os anos, numa festa chamada Páscoa. Páscoa, diga Páscoa. A primeira Páscoa celebrada foi pelos judeus lá no Egito. Você lembra disso? O povo de Israel estava no Egito. Deus liberta o povo, mas antes de libertar, manda as pragas no Egito. E o Egito já tinha recebido 9 pragas. A última praga era o anjo da morte, que ia passar para matar todo filho mais velho que estava dentro das casas, ou os primogênitos. E nesse contexto, Deus chega para Moisés e fala assim no capítulo 12, olha o que diz Moisés, que diz Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21, acerca da proteção da morte que iria passar sobre todo o Egito. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei, tomai para vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai, o que, meus irmãos? O que? Páscoa. Páscoa significa passar por cima, ou Pesach em hebraico. Por quê? Então tomai um molho de isopo, versículo 22, molhai-o no sangue. Olha lá, o sangue estava onde, meus irmãos? Na bacia. Porque Deus deu uma ordem: pega o cordeiro, mata, derrama o sangue desse animal e não deixa cair na terra, não deixa cair no chão, porque é um sangue precioso. Guarda na bacia. Passai-o na verga da porta. Pega esse isopo, que é uma haste com um pano na ponta, passa na porta, passa na verga, nessa parte vertical, e parte nos umbrais, na parte horizontal. Faz esse movimento, ó.
Olha o detalhe, faz assim e faz assim. Eu vou te ajudar a entender melhor. Faz assim e faz assim. O sangue de Jesus tem poder. Nós estamos debaixo do sangue. Aleluia. Meu Deus, quantas pessoas desprezam isso. Mas aqui diz, irmãos, o sangue que tiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar na sua casa para te ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Olha que coisa poderosa. Até hoje nós falamos sobre isso. Aleluia. Então veja, meus irmãos, que nós hoje vivemos essa realidade. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. No mundo espiritual, os demônios, quando olham para mim, para você, eles veem a marca do sangue. Eles veem a gente cheio de sangue. E por isso que o maligno não pode nos tocar mais. Não pode nos tocar mais. Agora, qual é o problema de muitos cristãos? O sangue não é para estar na bacia. O sangue é para estar na porta. Tem muita gente que tem o sangue, mas está guardado na bacia. O sangue não é para estar escondido, nem estar guardado. Ele é para estar exposto. E como é que eu exponho o sangue de Jesus? Como é que eu tiro o sangue da bacia e coloco na porta? Quando é que na prática o sangue se torna ele se torna real na minha vida? Quando eu abro a minha boca e eu confesso. Quando eu abro a boca em bom som, em alto som, e falo no mundo espiritual: o sangue de Jesus tem poder. Não adianta ficar na mente, pensando na mente. Pensamento positivo. O sangue de Jesus não é pensamento positivo. O sangue de Jesus é poder de Deus, é revelação de Deus. Então hoje você tem que chegar na sua casa e falar: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Você tem que chegar amanhã no seu escritório e falar: o sangue de Jesus tem poder. Você vai chegar lá no seu trabalho, o patrão vai falar com você de qualquer jeito, ou você vai sofrer algum tipo de ameaça, você vai lá para o seu banheiro, fecha a porta e fala: o sangue de Jesus tem poder. Quando nós falamos isso, nós estamos colocando o sangue sobre as nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está enfrentando por alguma dificuldade? Confessa o sangue de Jesus, fala: o sangue de Jesus tem poder. O espírito da morte está te rondando, falando que você vai morrer com algum tipo de doença, colocando alguma coisa na sua cabeça, colocando algum medo no seu coração. Você vai se levantar e falar para o espírito da morte: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você está enfrentando alguma guerra espiritual na sua vida, ou com alguém na sua família, onde você estiver, você vai se levantar e vai falar: o sangue de Jesus tem poder. Muito mais do que qualquer sistema de segurança, é o sangue de Jesus. Você pode morar num condomínio fechado, cercado por 50 seguranças, morar num bunker, você pode estar onde for, mas o diabo vai te atacar lá. Ah, vou morar num bunker, vou lá para debaixo da terra, eu vou colocar lá 50 muros de aço. O diabo entra lá. Ah, eu vou cercar aqui de segurança. O diabo entra onde for. Mas ele não entra onde tem o sangue. Ele não entra quando ele vê o sangue. Ele não entra quando ele vê alguém que está debaixo do sangue de Jesus. Então, se o diabo se levantar contra o seu filho, com a sua filha, o sangue de Jesus tem poder. Se o diabo se levantar contra o seu casamento, o sangue de Jesus tem poder. O diabo quer se levantar contra a nossa igreja, o sangue de Jesus tem poder. O diabo quer se levantar lá com seus funcionários, o sangue de Jesus tem poder. Vem uma seta de enfermidade, vem uma dor de cabeça, vem uma pontada não sei aonde, vem não sei o que, fala: o sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer bem forte isso? Diga: o sangue de Jesus tem poder.
Feche os seus olhos agora, bota a mão em direção à sua casa agora. Em direção à sua casa. Eu não sei onde está a direção, pode estar para frente, para trás, para o lado. Pensa agora no seu esposo que está lá, no seu filho que está lá, na sua casa que está lá, no seu parente que está lá. Pensa agora onde está essa situação. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que me pertence. O sangue de Jesus tem poder. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? A segunda verdade que nós aprendemos é que o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, tem poder para nos proteger de qualquer maldição, de qualquer seta, de qualquer palavra, de qualquer cumba. Que não pode falar a palavra completa, senão você é censurado pelo YouTube. De qualquer simpatia, de qualquer olho grande, de qualquer inveja, de qualquer perseguição, de qualquer enfermidade. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu não sei você, mas só em pronunciar eu me sinto tão cheio de autoridade na parte de Deus. Isso nos dá tanta força, nos dá tanta coragem. É algo muito poderoso isso. Mas em último lugar, somente o sangue de Jesus, preste atenção no que eu vou falar, nos habilita para servir a Deus. Eu vou repetir. Somente o sangue de Jesus nos capacita para servir a Deus. Quem quer servir a Deus? Quem aqui quer fazer algo para Deus? Quer ser útil na casa de Deus? Quer ser um vaso de honra na obra de Deus? Somente o sangue de Jesus é que nos capacita para isso. Olha o que diz Hebreus 9:4. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Muito mais. Hebreus 9, perdão, deixa eu ver se é o versículo correto. 14. Hebreus 9, 14, isso. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Vamos dizer mais forte, para quê? Mais forte o quê? Você serve a um Deus vivo, vivo. Nosso Deus não é um pedaço de pau, não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de barro. Nosso Deus não é um animal. O nosso Deus é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. E um Deus que é vivo vê, um Deus que é vivo fala, um Deus que é vivo ouve, um Deus que é vivo trabalha, opera, age. O Deus que é vivo intervém. Você serve a um Deus vivo, vivo. Porque tem muita gente que parece estar servindo a um Deus morto. Deus está vivo, gente. Ele está vendo, os olhos dele estão abertos. Deus existe. Ele está vendo quando a gente confessa o poder do sangue de Jesus. Ele está vendo quando a gente confessa o poder do nome de Jesus. Ele está vendo o nosso comportamento. Ele está vendo a nossa atitude. Ele está vendo como estamos nos comportando no dia a dia, se estamos crendo nele ou não. Ele está vendo. A palavra diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Veja, ele não só ouve, ele vê. Ele vê quando você desliga o seu celular para orar. Ele vê quando você acorda mais cedo para ler a Bíblia. Ele vê quando você busca Ele. Ele vê quando você fala: eu não quero agora gastar tempo com isso, agora eu quero gastar tempo buscando a Deus. E isso só é possível por causa do sangue de Jesus. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo.
Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo que você está se esforçando, Ele está vendo que você está falando, Deus me ajuda, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Tem dia, irmãos, que a gente não sabe nem como orar, a gente só fala assim, Deus tem misericórdia de mim. Tem dia que a pressão é tão grande que a gente não sabe nem como falar, a gente fala, Deus, minha vida está nas Tuas mãos. A gente não consegue nem falar. Você fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você já sentiu assim alguma vez? É tanta pressão, é tanta situação. Fala, Deus tem misericórdia. E Deus está vivo, Deus está vendo. Mas esse Deus que está vivo e está vendo, Ele também está recebendo o nosso serviço. Nós servimos a um Deus vivo. E o que é servir a esse Deus? Preste atenção, irmão, isso aqui é lindo demais. O que é servir a esse Deus? Servir a Deus é quando nós olhamos para Jesus, que a si mesmo se ofereceu. Olha o que diz o versículo 14: Jesus se ofereceu a si mesmo. Ou seja, ninguém matou Jesus, Ele mesmo que se entregou. Ele não foi obrigado para a cruz, Ele a si mesmo se ofereceu. Ele serviu a Deus. Ou seja, Ele se ofereceu. Ele ofereceu o seu próprio sangue diante de Deus. Ele pegou o sangue dele mesmo. Ele andou por aquele caminho, entrou no Santo do Santo, e Ele mesmo falou, está aqui, Senhor, está aqui o meu sangue. Aleluia. Ele serviu a Deus com sacrifício. Ele serviu a Deus com sacrifício da própria vida. E outra coisa, Ele não serviu a Deus reclamando, murmurando. Fazer o quê? Tem que ir para a cruz, bando de gente aí que vive pecando, vou fazer o quê? Se eu pudesse, eu falar, Pai, mata todo mundo. Agora eles é que aprontam, e eu que estou na cruz sofrendo, tá bom, Pai. Foi assim que Ele fez? Ele foi como ovelha muda. Ele não reclamou. Ele foi para a cruz em silêncio. Ele se ofereceu. Ele serviu a Deus. Ou seja, ninguém obrigou Ele a fazer nada. Nada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quem serve a Deus reclamando da vida, reclamando dos outros, reclamando da igreja, reclamando dos crentes, reclamando de tudo, não está seguindo os passos de Jesus. Quem serve a Deus querendo reconhecimento, não está fazendo como Jesus fez. O Deus vivo recebe o nosso sacrifício, o nosso serviço, quando nós fazemos isso de coração para Ele, não esperando reconhecimento de ninguém e nem fazendo por obrigação a ninguém, porque foi essa a postura de Deus. Por que muita gente sai da igreja? Por que muita gente não quer mais ficar na igreja? Porque não está fazendo para Deus, está fazendo para ser reconhecido pelo homem, está fazendo para ser elogiado pelo homem. Eu não vou ficar aqui porque ninguém reconhece o meu ministério, eu não vou ficar nessa igreja porque eu tenho um ministério e ninguém reconhece. Quem reconhece a gente é Jesus, é Deus. A gente não tem que forçar nada, a gente não tem que... A gente simplesmente fala, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos. Quem está compreendendo? É servir a Deus com esse sacrifício do próprio ego, da própria vaidade, irmãos. Hoje nós vemos uma luta de egos, uma luta de vaidade, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo cantar melhor do que o outro, um querendo pregar melhor do que o outro, um querendo fazer mais do que o outro, um querendo... Tudo é glória a eu, aleluia eu, louvado seja o nome de eu. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Então, se nós quisermos servir a Deus, temos que servir como Jesus, que se entregou. Amém, meus irmãos? Ele não deu Jesus não deu o cabelo dele, não. Ele não deu as unhas dele, não. Ele deu foi o sangue dele. Ele deu foi o sangue dele. Irmão, se Jesus deu o sangue dele, por que eu não posso dar o meu suor na obra de Deus? Por que eu não posso vestir a camisa para fazer a obra de Deus nos meus dias? Por que eu não posso dar o meu tempo? Por que eu não posso me dedicar em fazer o meu melhor na Rede Kids para as crianças? Por que eu não posso dar o meu melhor para fazer o meu melhor na equipe de louvor? Por que eu não posso dar o meu melhor para fazer o meu melhor na mídia, me entregar na mídia? Ou em qualquer outro lugar, no estacionamento, na cantina, nos servos? Por que eu não posso me entregar para ajudar a evangelizar alguém, a falar de Jesus para alguém? Por que eu não posso? Você sabe que
Os cristãos primitivos, eles morriam, eles davam a própria vida para morrer, porque eram perseguidos. Eles eram decapitados, eles eram jogados em bacias de óleo fervendo, eles eram crucificados de cabeça para baixo, eles eram aflechados, eles se entregaram totalmente para morrer por causa de Cristo. E sabe por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que Jesus tinha se entregue por eles. Eles eram gratos porque Jesus entregou a vida por eles. Então, lembra que eu preguei na semana passada da reciprocidade? Ou seja, eu quero receber de Deus, mas o que eu quero entregar para Deus? Eu quero a bênção de Deus, mas será que eu quero ser uma bênção com a bênção que Deus me deu? Eu quero que Deus me dá, mas o que eu posso dar para Ele em gratidão? Em gratidão, não em ingratidão, né? A tudo que Ele fez por mim. Então nós só podemos servir a Deus por causa do sangue de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí eu quero ler o último versículo com você. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha como é que o sangue de Jesus tem poder. Eles, pois, o venceram por causa de quê, meus irmãos? E por causa de quê? Da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. A palavra diz aqui que houve uma guerra no mundo espiritual, uma batalha nos céus, onde Satanás luta uma batalha contra o arcanjo Miguel. Miguel, então, ele expulsa Satanás das regiões celestiais, e ele vem para a terra com os seus demônios para perseguir as pessoas, para lutar contra as pessoas, para destruir as pessoas que são atacadas pelo diabo, que são atacadas pelo demônio. Mas aqui vai dizer como que eles venceram esses ataques. 3 coisas fizeram com que os filhos de Deus vencessem Satanás. Diga 3 coisas. Como que eles venceram? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Veja, eles venceram, versículo 11, por causa do sangue do Cordeiro. Então nós vencemos o diabo por causa do sangue de Jesus. Não é? Ou seja, quem tentar contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, você vai clamar: o sangue de Jesus tem poder. Mas segundo, eles venceram por causa do testemunho. Olha lá, por causa da palavra do testemunho que deram. Irmãos, o que é uma testemunha? Testemunha é aquela que fala a verdade, é aquela que vê, é aquela que vai até o fim por aquilo que ela se compromete. Quantos crentes hoje não dão um bom testemunho? Porque não se comprometeram com aquilo que receberam de Deus. Muitas vezes envergonham o Evangelho. Aí um crente que dá um mau testemunho, que envergonha o Evangelho, abre brecha para o diabo, sim ou não? Verdade ou não é, meus irmãos? Você é cristão? Então não tem como esconder mais a sua identidade. A palavra diz, não tem como mais esconder uma cidade em cima da montanha, todos vão ver. Então o nosso testemunho é muito importante. Ainda mais tem gente que fala assim, eu não importo o que vão pensar de mim, a vida é minha, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, eu posto como eu quero, eu me comporto como eu quero. Não é assim que funciona. Você tem um testemunho para dar. O nome de Deus não pode ser envergonhado por conta das nossas atitudes, do nosso comportamento. E o diabo a todo instante fica querendo nos tirar da presença, nos tirar do sério para que a gente dê mau testemunho. É verdade ou não é, meus irmãos? Então como que vamos vencer o diabo com mau testemunho? Então temos que nos preocupar com isso, sim ou não? Se eu creio em Cristo, eu tenho que viver a minha vida para Cristo, né? Mas como que eles venceram o diabo? Está aqui na terceira parte. Não amando a própria vida em face da morte. Ou seja, eles não amaram a própria vida. Eles estavam dispostos ao sacrifício. Eles estavam dispostos a se sacrificar pelo Senhor. Quem está compreendendo? A pergunta é: estamos dispostos
a nos sacrificar pelo Senhor? Estamos dispostos a ter um compromisso pela obra de Deus? Isso é muito sério, gente. Quantas pessoas querem poupar energia? Não, eu não vou trabalhar na obra não, porque eu não tenho tempo. Não me chama para trabalhar na Rede Kids não, porque eu não gosto de criança. Para mim é um sacrifício. Eu já trabalho com criança a semana toda na escola, eu já tenho que cuidar do filho dos outros na escola, eu não vou cuidar do filho dos outros na igreja. Cadê o sacrifício pela obra de Deus? Vale a pena sacrificar as crianças? Mas quem não ama a própria vida se sacrifica, se entrega para fazer a obra de Deus. Quem está entendendo, meus irmãos? Não, é um sacrifício para mim ter que pagar para alguém para o encontro. Por mim essa pessoa não vai não. Por que eu não posso pagar para alguém para o encontro? É um sacrifício que eu estou fazendo. E o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz, minha gente, não foi nada. O que é pagar, ajudar a pessoa a levar para o encontro? Tem que pegar a pessoa na casa dela. Mas as pessoas não querem se sacrificar. Quem está compreendendo, meus irmãos? As pessoas querem mais de Deus. Elas querem que Deus dê mais para elas, mas não querem fazer o mínimo para Deus. Tem gente que é um sacrifício para muita gente estar sentado aqui 2 horas participando de um culto desse. Sabia disso? Não. Tem pessoas que falam assim, eu vou fazer o que na igreja? É um sacrifício para mim. Ficar naquela igreja feia, aquela igreja quente. É um sacrifício para as pessoas. Sabia disso? Para as pessoas estarem aqui é uma luta. Preferem ficar em casa, porque para elas é muito sacrifício. Mas olha que bênção, você saiu da sua casa, você pegou um trânsito, que hoje nem tem trânsito, que é feriado. Você veio de longe e você está aqui com alegria, recebendo a palavra de Deus. Você vai vencer o diabo. Vai vencer o diabo. Se você ficasse em casa, é difícil. A não ser quem não pode estar, por isso temos a internet. Amém, meus irmãos? Obviamente, quem não pode está aqui participando do culto, não é? Então nós temos que viver isso. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: marido, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Com amor sacrificial. E como é que os maridos devem amar suas esposas? Com amor sacrificial. Se entregando por ela, se entregando pela sua casa, se entregando pela sua família. Olha que coisa linda, meus irmãos. Isso fala de compromisso, como eu falei semana passada. Então quero concluir dizendo aqui para você: é tempo, irmãos, de nós servirmos a Deus. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Muita gente vai querer servir a Deus depois que Jesus voltar, mas a hora é agora. Vale a pena se sacrificar para a obra de Deus. Vale a pena fazer o melhor para a obra de Deus. É tempo da gente dar o nosso sangue. É tempo da gente dar o nosso suor, dar as nossas lágrimas, para vermos o reino de Deus avançar. Não podemos mais desperdiçar a nossa oportunidade. Vamos fazer sim a obra de Deus. Vamos fazer algo grande para Deus. Vamos deixar um testemunho para as próximas gerações. Nós vamos fazer isso pelo sangue de Jesus. Eu quero te encorajar a se envolver em alguma atividade da igreja. Pastor, eu estou muito parado, me liga, que eu não vou deixar você parado, tem muita coisa para você fazer. Manda mensagem, a gente vai dar um jeito. Não tenho ministério, eu vou criar um só para você. Eu não tenho departamento, a gente cria, não tem problema. Pode ter milhares de departamentos aqui, mas o que não pode ter é desculpa para a gente não fazer a obra de Deus, porque o sangue de Jesus nos libertou do poder do pecado. Porque o sangue de Jesus nos protege e nos guarda. E o sangue de Jesus nos capacita para servi-lo com alegria. Quem recebe essa palavra, irmãos? Quem sente o poder do sangue de Jesus vindo sobre a sua vida agora? Aleluia. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo te falar que você é isso, que você é aquilo. Não. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem é que vai morar no céu? A Batista Manaí, não. A Assembleia, somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Olha, eu não quero em nenhum momento forçar nada. Mas eu quero dizer que tem pessoas aqui que vão enfrentar uma batalha espiritual muito grande. Sempre enfrentamos, né? Então não é novidade nenhuma isso. Batalha vamos sempre passar por elas. Uma hora calma, uma hora vem com mais força, uma hora para, mas uma hora vem. Não. Nessa batalha que você vai enfrentar, você vai lembrar dessa palavra. Você vai clamar o sangue de Jesus. Você vai lembrar do que você ouviu aqui hoje. Amém, meus irmãos? E você vai vencer essa luta. Deus não te chamou para derrota, Ele te chamou para vitória. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Diga, eu creio no poder que há no sangue de Jesus. Diga, eu tenho coragem, eu tenho ousadia, eu tenho confiança para entrar agora no Santo dos Santos, diante de Deus, diante do meu Pai, porque sobre a minha vida há o sangue do Cordeiro. Diga, eu não aceito nenhuma condenação, nenhuma acusação do diabo, dizendo que eu sou um derrotado. Não, eu não aceito, porque eu sou mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou lavado, eu sou perdoado, eu sou resgatado pelo poder do sangue de Jesus. Diga, eu sou curado de todo mal, de todo medo, de toda enfermidade, de todo pânico, pelo poder que há no sangue de Jesus. Diga, eu creio que sobre a minha vida não há acusação, não há condenação, porque eu sou perdoado, eu sou filho amado, por causa do sangue de Jesus. Diga, a partir de hoje, eu me comprometo a me entregar para a obra de Deus, para a casa de Deus, para servir ao Deus vivo, que me amou, que me perdoou, que me resgatou, e eu vou servir ao Senhor, por causa do sangue de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.